Boa tarde a todos, eu sou Josilene e sou aluna da Uniprocessos. Hoje vamos falar sobre o nosso projeto da atividade extensionista Governança e Compliance sobre reforma tributária. Então, estamos aqui com o professor da disciplina, o professor Vitor, meu colega de curso Bruno e a minha amiga de curso Ana Letícia. Boa tarde. Então, Bruno, vamos começar nosso podcast. Vamos sim. O que você pode falar para os nossos colegas sobre a reforma tributária? Bom, legal. Assim, a primeira coisa que tem que se imaginar é que a reforma tributária é um dos maiores impactos dos últimos 50 anos no Brasil, né? Nós tivemos, primeiro tem a contestação em relação ao mercado, porque o brasileiro, como se só, ele começou através da informalidade. Então, vamos lá pensar no contexto histórico, né? O Brasil, a maioria das empresas, 95% delas, elas são pequenas ou médias empresas. E a maioria saiu da informalidade, pelo MEI, até que em 2023 foi formado. Mas até então, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos um país que nós temos uma grande informalidade e que pessoas, por necessidade, entram no mercado financeiro. Depois que ela se estabelece no mercado financeiro, vem outra questão, essa sopa de letrinhas, né? Do que vai ser feito em relação à reforma tributária. E agora nós já tínhamos vários itens lá, né? IRPJ, PIS, CONFINS, e são todos meio complicados, seja ele para o setor de serviço ou do comércio no Brasil. Então, 5% das grandes empresas já têm o seu compliance formado, já tem a sua controladoria formada, e nós temos uma grande massa de 95% que não detém desse conhecimento, né? Então, a reforma tributária, apesar que ela tem a intenção de simplificar isso para o empresário, para o empreendedor e no mercado como um todo, ele também cria uma dificuldade, porque o brasileiro comum, aquele que saiu da zona da necessidade até a zona do empreendedorismo, ele fez isso praticamente sem instrução alguma, né? E aí que começa a nascer o projeto, e aí esse tema vem a calhar, porque é um tema muito importante por conta do prazo e o prazo de adequação para essas empresas. Então, nesse caso, Ana, como é que foi para você fazer esse trabalho do nosso projeto e qual foi o impacto dessa nova reforma para o setor de serviços? Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor pela oportunidade. É um tema que muitas empresas não estão cientes dessa reforma. Participamos desse projeto. Meu grupo ficou responsável no setor de serviços e comparecemos a 2 empresas. Uma empresa não tinha ciência nenhuma dessa reforma. A outra empresa, ela tinha ciência sim, mas ela não tinha feito um mapeamento. E o impacto que eu acredito é o aumento da carga tributária e a falta de transparência dessas informações, de divulgações. Então, acredito que muitas empresas vão ter um susto quando começar mesmo essa reforma. Exato. E assim, né, antes de tudo, tem que me apresentar, perdoe, mas eu falei Bruno Leite. Bruno Leite, grato pela oportunidade, por esse estudo, né? E assim, eu acho que o grande ponto, né, que chamou a atenção de todos, e pelo menos o pessoal da turma, quando foi fazer aquele momento, né, de ideias ali que foram lançadas, e aí veio esse tema, né, em relação ao compliance tributário. E aí nasceu algumas ideias, né? E dentro dessas ideias, justamente cada um olhando para a sua necessidade diária, porque a pergunta foi feita lá, que eu me lembro, assim, quem aqui tem familiares que começaram de forma de informal, ou seja, de vender o Avon, Boticário, né? E aí, se teria por amostragem ali dentro do... Um grupo não muito grande, né? 22 pessoas. Exatamente. Mais ou menos isso. E se ali já teria essa necessidade, né? Quando se pergunta o que é reforma tributária, e que o fator histórico já viria de pessoas que ingressaram no empreendedorismo, né? Através da necessidade, assim, aí isso é a símplica realmente do que é o país, né? E aí trouxe para nós um horizonte e oportunidade para enxergar isso. Eu acho que o Bruno está sendo até modesto, porque, assim, só para situar o pessoal que está acompanhando a gente agora,
eu estou orientando os meninos na disciplina extensionista de governança e compliance, mais voltada para o compliance, que é a conformidade, no sentido de você se adequar a alguma coisa, né? A Constituição, a uma lei, uma norma, uma ISO, o que quer que fosse. E um dos que deu a ideia de falar sobre isso foi nosso querido Bruno. E ele entende pra caramba desse babado, vamos dizer assim. E aí eu gostei, aprovei a ideia, porque quando você fala na questão tributária, é sempre delicado. Sim. Porque, em tese, a questão tributária ela tinha que ser o mais simples possível para as duas partes. Quem são as duas partes? Quem arrecada, que é o Estado, e quem paga. As duas partes precisam se entender, né? E, por exemplo, eu conversava muito com o Bruno, assim, em off, digamos assim, e uma coisa que me preocupa com essa reforma tributária além do aumento da complexidade, é o aumento da carga tributária. Porque, né, Bruno? Porque há muito tributo, a gente começa a ter a curva reversa de Laffer, né? Sim. Então, assim, vai aumentando a carga tributária, aumenta a arrecadação. Porém, chega um momento que a coisa inverte. E isso sufoca o empresário. Sim. E o meu medo é que isso aconteça no Brasil. Por exemplo, gosto sempre que possível. Eu gosto de viajar. Tem um lugar em especial que eu amo de paixão, quem me conhece sabe disso, que é a Itália. Lá, até comentei com o Bruno, tem o IVA, né, que é gente, um cafezinho que você aqui toma. Também se chama IVA. Né? Agora também se chamará IVA. O Bruno vai já falar o que é IVA. Lá na Itália, se você vai tomar um cafezinho, aí eles dão o recibozinho, chama scontrino, lo scontrino. E ele você nem precisa pedir. Então, você já tomou um cafezinho ali, o que quer que seja, uma birra, que é uma cerveja, pronto, já te dão o IVA. Então, assim, o que eu pergunto aqui para vocês e tal, lógico, a gente vai expandir, mas volta a bola aqui pro Bruno em relação a esse imposto sobre valor adicionado, imposto sobre valor agregado. Bruno, tu acha que vai facilitar ou dificultar a vida do empresário? Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante para falar aquela questão da quantidade, né, de impostos que são pagos. Bom, um estudo que foi feito são quase 30% do faturamento bruto que o empresário ou empreendedor ele paga sobre todo o custo de manejo dele, ou seja, ele precisa trabalhar quase 6 meses para que ele consiga obter os primeiros lucros, mas só que tem um porém, quando ele tem lucro ele também continua a pagar impostos, né? Então, se for tratar hoje da questão de disparidade de imposto, e eu sempre falo com alguns empresários, e até quando ele é de forma Eireli, nem existe mais o Eireli, o empresário individual, agora Sim. no caso que foi substituído, se ele tem sócio, e eles me perguntam, não, eu sou empresário individual. O sócio dele é o governo. O sócio é o governo e ele dá a maior mordida, né? Então, assim, o primeiro ponto... Acho que não à toa chamou a receita lá, imposto de leão, né? Exatamente. Assim, para maltratar. Então, o primeiro ponto que eu imagino é entender para onde está indo o recurso. Porque se eu tenho a questão dos impostos que me tiram quase 30% de tudo que eu produzo, então a primeira coisa eu tenho que dar importância para isso. É o primeiro ponto. Concordo. E aí que foi o grande lance do nosso trabalho, né? Que quando nós tivemos as abordagens, tanto no serviço como no comércio, isso ficou muito claro, muito nítido. E aí vai ter algumas questões que aí é uma questão jurista, que vai falar sobre temas de recuperação de créditos que foram pagos indevidamente ou a maior, que isso é outra coisa que também que vai dar pano para manga daqui a um tempo. Mas, por hora, o que ficou evidenciado eles não conhecem, não têm conhecimento nem do que era anterior e nem do que era para frente, do que vai vir para frente. Por exemplo, nós fomos numa empresa de comércio, uma empresa que trabalha com material hospitalar. Nitidamente, se ela não sabe o que ela recolhe, ela pode ter ali, por exemplo, substituições tributárias, porque ele recolhe na fonte, desde a distribuição, e ele não está recolhendo aquele imposto de forma correta. Ele está repassando. E acha que está correndo de forma correta. E aí ele está pagando 2 vezes o tributo. Agora, digamos, se ele já está em não conformidade agora... Imagina.
Isso. Depois. Então, qual é o maior impacto, na minha opinião? Não é só um impacto só de legislação ou jurídica por si só, é uma questão de gestão. Porque aqueles que não estiverem com conformidade com a governança, com o compliance bem apurado, provavelmente ele não vai conseguir sustentar. Né? Outro dado alarmante é que de 3 a 5 anos é o tempo das empresas no Brasil que se sustentam, né? Depois passa no máximo 5 anos. O próprio Sebrae diz isso. Ela fecha. Então, assim, por quê? Assim, não, acho que não carece muito de questão de suor, né? Propriamente dito. É mesmo esse amparo. E cada vez mais fica complicando, né? Essas questões de... Porque aí acumula lá para a contabilidade, mas o empresário por si só, ele tem que estar muito atento a essas mudanças. Né? Então, o impacto, além de um impacto, vamos dizer, no âmbito judicial ou jurista, ele também vai ser um impacto financeiro e de gestão. Não, isso que até o Bruno comentou comigo em off também, é o seguinte, a questão das sanções, das eventuais punições que podem ser aplicadas a esses empresários, né? Pela não conformidade. Vocês chegaram a alertar esse pessoal quando das visitas? Chegaram a tocar no assunto, nessa conscientização? Porque me parece que a reforma tributária já está em andamento, né? Tá. E a turma não se atendeu para isso. Qual foi a percepção que vocês tiveram nas visitas em loco, por exemplo? O que você achou, Ana, na área dos serviços? O que impactou essa questão? Assim, o maior impacto, na verdade, foi quando eles não sabiam nada dessa reforma. Uma das empresas não sabia absolutamente nada. Misericórdia. E a outra empresa sabia, mas estava, tipo, um pouco bagunçado, assim. Não tinha um mapeamento. Era o famoso ouviu e falar. aí, quando falou a questão de multa dessas sanções, aí gerou já uma preocupação assim. O bom foi que agora foram alertados e já vão ter um norte, direção, assim, uma né? direção. E tem também um impacto da questão dos créditos adicionais. Sim. Que é, por exemplo, as empresas... por exemplo, uma fábrica, uma farmácia, uma padaria, eles geralmente compram matéria-prima e tem a questão do crédito que vai ser abatido, né? Isso é a parte do que nós estávamos falando sobre, dando um exemplo aí da empresa de medicina, né? De produtos hospitalares. Exatamente isso. E agora, a preocupação do pessoal do serviço, por exemplo, uma empresa de marketing ou de consultoria, por exemplo, que tem mais funcionário, mais matéria-prima, assim, no caso. Como seria, assim, essa situação, né? Do pessoal dessas empresas que não compram em si matéria-prima. É mais obra-prima. Sim. Obra-prima. Então, na verdade, aí vai ficar mais caro. Esse é o grande temor, né? Em relação... Assim, só para contextualizar também, o IVA, ele é feito, né? Você falou que teve a experiência lá na Itália. É boa a intenção, porque já existem mais de 170 países que adotam Essa metodologia, né? Porém, a complexidade que foi montada aqui no Brasil é muito concentrada para fazer uma má distribuição. Né? Por exemplo, como se trata da economia americana, onde os estados já vem separado ali no cupom, onde o que é federal, do que é estadual. Sim. Aqui nós tentamos fazer algo parecido, mas não tem essa facilidade. Porque aí fica essa briga de competência, além de briga de competência, é o que é de quem. Né? Entendeu? De onde eu vou tirar esse crédito para colocar, e aí, por exemplo, para os médicos que estão no Simples Nacional, isso vai tratar de quase 25%. Aqui, da renda dos caras, 25%. Aí, por exemplo, aqui aqui, por exemplo, da parte de advocacia, e terão vários, né? Estão estudando para isso, né? Vai falar em torno de 23%. Então, é um aumento substancial. Isso quando se trata da pessoa física, né? O IRPF está quanto hoje? Não, mas hoje, quando é escritório de advocacia, está em torno de 6%. Então, assim, mas isso são arranjos que vão, com certeza, e aí vem também, né? Ainda bem que existem, né? Digamos assim, porque aí vai ter oportunidade no mercado aí para vários tributaristas. Aí o Bruno ria à toa, né? O Bruno ria à toa. Mas, assim, é uma questão de
de pensar e de reformular e pensar aí juntos, né, como sociedade, nós como instituição, como alunos também, para estar levando soluções para a sociedade. Né? E essa questão nossa do trabalho, eu acho que é um pontapé inicial, eu acho que não acaba por aí, para começar esse nível de conscientização, porque é aquela questão, ninguém sabe de tudo, ninguém é dono de todas as razões, né? Então, quanto mais pessoas trazendo ideias e colocando esse debate à mesa, melhor será o nosso futuro, né? Ou seja, a gente consegue pagar impostos, porque teremos natural, e temos que pagar impostos, mas de forma consciente, né? E aí, voltando para o nosso tema sempre, né? Não é só uma questão fiscal. Não se trata só disso. Se trata de uma questão gerencial. Aqueles que não se anteciparem no futuro breve já estão fechados. Ou seja, ou eles se adaptam naquilo que vai ocorrer, ou infelizmente não vai ter vez para esse empreendedor. E a grande preocupação é, de novo, 95%. Eu acho que esse dados que você trouxe, 95%, é refletido pelo que ela falou. Às vezes você chega no ambiente e o camarada, como se diz no popular, não sabe bolufas. Agora, assim, uma coisa que eu quero saber aqui de vocês, se é possível dizer, é o seguinte: esse modelo que a gente vai trabalhar agora aqui no Brasil, já está implementando, né? Já. Ele foi baseado em algum outro modelo aplicado em algum país, ou foi assim uma coisa assim, meio o cara acordou invocado e diz, eu vou fazer? Porque assim, porque quando você fala em questão tributária, é sempre complicado, né? Eu falo com meus alunos, a questão da tributação, ela já acontece antes de Cristo. Sim. Antes de Cristo, quando nem havia moeda. Sim. Quando nem havia moeda. Então, em civilizações pré-cristãs, como era o caso, obviamente, dos egípcios, dos gregos, dos ixos, dos hititas e tantos outros. Então, assim, você pagava com aquilo que você conseguia produzir. Com carne, com couro, com leite, com o que quer que fosse. Então, assim, aí quando tinha os estados absolutos, né, até na época foi até que motivou a Revolução Francesa, né? Então, assim, sufocava as pessoas. E aí veio a teoria da curva reversa de Laffer, né? Arthur Laffer. O meu medo, assim, não sei se foi copiado de outro país, né? O meu medo, eu, enquanto administrador, né, consultor empresarial, é que isso pega aqui o pescoço do empresário e o governo diz, agora eu te mato, filho de uma égua. Eu acho que isso vai acontecer com os pequenos. O meu medo é esse. Mas aí que tá, Josi, aí que tá. O Bruno falou isso bem. Quem mais gera emprego e renda aqui na nossa economia são as pequenas empresas. Então você pega um camarada desse que já tem uma dificuldade para pagar as contas e tal, não sei o quê. Às vezes deixa de pagar imposto para pagar salário. Aí o cara demite. Porque você diz assim, a empresa do cara é pequenininha, ele emprega 5 pessoas. Mas, cara, tá empregando gente. Aí tem outra empresa, ali a outra empresa emprega mais 7 pessoas, mas tá empregando. Sim. Então, o meu medo, não sei se o tempo dirá, o meu medo é se essa reforma tributária vai ser um tiro no pé, Bruno. O meu medo é esse. Assim, aí é o futuro, né? Futuro bem próximo, né? Porque ano que vem tudo muda. Mas aí, respondendo, acho que eu já havia falado, né, anteriormente, ele foi feito mais de 120, salvo me engano, eu anotei aqui, eu acho que é a 132, a emenda constitucional, que fala, que trata sobre o tema de 2023, né? Mas ela sim, ela já vem sendo instalada aí em vários locais, só que, de novo, esbarra sempre na questão da forma que nós lidamos com a distribuição do imposto, ou seja, nós somos muito centralizadores, né? Então, praticamente o Estado, o que mais arrecada, o que é importante para ele, o imposto, vamos dizer, no nível de importância de arrecadação, se eu for falar hoje, seria o ICMS para cada estado, né? Então aí nós temos lá... Está 19% ainda? 19% ainda? Aí varia de estado para estado, né? Conforme cada estado se compõe. Eu me lembro que antigamente era 12%, meu povo. Desculpa, não te Não, mas isso aqui é para... Aí hoje, né, nós temos lá que vai fazer o CBS, o IBS, que um vai falar sobre serviço, outro vai falar que é só a única diferenciação, que lá no final das contas vai estar o IVA, né? Ele vai ser o último aí a ser implementado. Mas a complicação... Quando é que é o prazo final para a implementação? Tem uma que vence agora em 2026, mas tem até 2030. Até 2030. Eu posso estar enganado 2030. Nesse dado, tem que checar. Acredito que sim. Só me engano, até 2030. Tem que estar implantado. Né? Tem que completamente implantado. É isso que me chama a atenção. Assim. Por que será? Porque é uma coisa que já vem andando, né? Por que será que o empresariado não
talvez não esteja tão consciente como a gente mais. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que o problema, estão professor, é o informação. pequeno e médio empresário, porque o grande, ele tem todo O Bruno falou, tem que estrutura. comprar esse Agora, o tributário. pequeno vendedor lá do açaí, que como nosso trabalho foi lá pesquisar, ele não tem essa estrutura dessas informações. Ele já tinha, pelo menos, sequer ouvido falar na reforma tributária? Não. Não, tá. Isso que eu estou dizendo. Como essa informação ela não está chegando ao conhecimento das pessoas. Entendeu? Eu acho isso que o preocupa. próprio governo que tem o interesse da arrecadação, Claro. pelo menos ele podia botar alguma coisa na televisão, informando, alô, empresário, você que é o micro, pequeno Boa empresário, observação, porque vamos fazer uma nova reforma, divulgar mais, porque a pessoa está lá, é ele ou é o familiar que está ajudando ele. E não tem esse know-how todo, ele não tem, às vezes, nenhum estudo, ele está ali para sobreviver, Exato. e ele não sabe dessas Eu acho informações. que esse é o maior ponto, da sobrevivência. Da sobrevivência. Assim, eu vou perguntar, será que o empresário ele não está percebendo isso? Na verdade, ele não tem tempo. Não. Porque a partir do Ele tem que momento pagar as que contas. passou os 30 dias para ele, no outro 30 dias, no primeiro dia ele já está pensando no aluguel, Sim. ele já está pensando no quinto dia Exatamente. útil, Do ele já está salário pensando... do empregado que tem lá. Por exemplo, eu tenho, desculpa, vou te contar. Eu moro em Águas Claras, né? E lá em Águas Claras tem muita. Eu imagino que seja na informalidade. Eu imagino, né? Então, por exemplo, tem muita gente que lá vende hot dog, hambúrguer e tal. E lavagem de carro. Tem cara que lava, os ambulantes, tem né? cara que lava carro na rua, bicho. E os caras lá dão duro, trabalham de domingo. Então, assim, a vontade que eu tenho de chegar para esses caras e dizer, bicho, ó, fica antenado aí, porque o leão tá de olho. Na verdade, até agora, eu vi o último incentivo, né? Vai ter o parcelamento agora do pessoal que está no MEI, né? Eu fico imaginando que como é desafiador morar no Brasil e ter um negócio do Brasil, né? Porque, salvo me engano, o recolhimento da guia do MEI não passa de R$60, algo assim, né? Então, se existe um programa para que se faça parcelamento disso, ou seja, muito complicado. O MEI, o microempreendedor individual, não pagar uma guia e aí, de novo, é porque normalmente ele deve estar aí, mas não vou falar todos, né? Vou falar todos, mas ele está ali num estado de sobrevivência. Sim. E ele vai dar prioridade para outras coisas, né? Então, enfim, isso tudo impacta, né? Então, gente, a gente já está nos momentos finais do nosso podcast. Eu queria agradecer a presença de vocês, particularmente o professor Vitor, pelo projeto, pela companhia, pela dedicação nessa disciplina, que foi uma turma muito pequena, mas que somou muito. A gente viveu com intensidade o projeto. Exatamente. Eu queria agradecer meus colegas, o Bruno, a Ana Letícia. Eu queria me agradecer também a Uniprocesso, que é meu último semestre. Olha aí. Então, para mim, muito foi bem. imensamente importante estar aqui com vocês nesse momento, embora todas as atribulações, mas a gente conseguiu fechar o nosso curso. E queria que vocês fizessem as considerações finais, cada um tempinho que a gente ainda tem. Vamos deixar a primeira músicas, por favor. Primeiramente, agradecer. Também tô no último. Aí, tem sido um desafio, mas Sim. Graças a Deus Mas a gente até tem que aqui sair da deu vida sem certo. desafios. É verdade. No decorrer do curso, acho que com todo mundo acontece um monte de coisa. Você fala, hoje eu vou trocar essa faculdade. Tá? Mas graças a Deus deu tudo certo. Isso. Bruno também, já tá chegando no final também. É o professor, Eu tô por chegando toda... no final, não. Ainda tem chão. Agradeço o professor. Sou muito novo ainda, 51 anos. Por oferecer, assim, essa oportunidade pra gente. Igual eu falei, eu sou muito tímida, assim. Mas você tá se superando, Então, parabéns. Então, mais uma vez, agradecer, professor, os colegas também, Prazer pela nosso. oportunidade. Não, eu também tenho que agradecer, porque, felizmente, peguei uma turma muito boa, uma turma comprometida com a causa, né? E o pessoal não fez um projeto meramente por fazer, vou fazer para eu passar, né? Como se diz popularmente, né? Vou fazer para eu passar. Essa é uma mentalidade tacanha. Os meus alunos, a turma de vocês, felizmente, abraçou a causa. Cara, quando a gente faz a coisa querendo, a coisa sai bem feita. E é um assunto que instiga debate, né? Porque, puxa vida, antes da gente entrar, não quero me alongar muito, a gente estava conversando do IRBS, Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Existem os 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo. E aí ele vai relacionar a carga tributária com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E o Brasil, infelizmente, sempre fica em 30º. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, fica em 30º.
E parabéns para a Irlanda. A Irlanda ficou em primeiro lugar, né? E qualidade de vida, né, Sim, gente? sim. Então, assim, é isso que a gente diz. A gente tem uma arrecadação tributária de primeiro mundo e uma contrapartida de terceiro. Eu quero ver como é que vai ficar a realidade brasileira, a economia e tal, a partir da implementação total dessa reforma tributária, né? Mas eu acho que a gente cumpriu, pelo menos o nosso propósito, Sim, que era de curto prazo, né? Foi isso, de levar conscientização às pessoas. Houve essa conscientização em loco, né? Sim. E está tendo agora, que a gente espera que esse vídeo ele seja replicado para X pessoas, né? Então, faltam só uns detalhezinhos para a gente fechar o projeto, mas é normal, um protocolo. Mas realmente esse nosso podcast tem sido muito agradável, mas infelizmente a gente vai ter que finalizar, porque é como eu falo, o assunto é muito instigante, Sim. é muito bacana, eu gosto muito, eu dou aula, também falo muito dessa parte tributária para outros alunos meus, né, de AFO, Administração Financeira Orçamentária. Então, se nós somos os administrados, né, o certo seria nós exigirmos uma contrapartida à altura, né? Então, por exemplo, hoje, obviamente que não é culpa da instituição, mas a cada mês é retirado mais de R$2.000 do meu salário. A cada mês, gente. Então, assim, por isso que a gente diz, o governo é nosso Bem, a parte o previdenciária retorno vai chega. ser tão, né? Não. Eu digo para meus alunos, gente, não retorno- confiem na previdência Faça pública. Façam uma sua previdência Pede privada meio. e eu aplico em ações. Sim. Eu gosto, assim, mas pra gente falar de ações, né, Bruno? É outro podcast. Outro podcast. Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz, agradeço a Deus por ter tido vocês como meus alunos. Fico feliz que estão também chegando a conclusão da graduação, que é uma alegria muito grande. Eu me lembro quando me formei, a alegria que eu proporcionei a meus pais, assim, não tem preço. Então, gente, muito obrigado, foi uma honra ter participado do projeto com vocês. Enfim, muito obrigado, queria agradecer aos meus colegas, ao professor, dizer que para nós foi de grande valia, né, esse tempo de ensinamento e que a gente consiga, a partir desse momento, né, girar aí um movimento em relação ao que é a conscientização mesmo. Até porque, né, não tem como um doente, por exemplo, ficar curado sem antes saber qual é o diagnóstico. Então, a primeira coisa mesmo é identificar, ter a consciência sobre aquilo ali. Quando a gente consegue entregar esse tipo de ferramenta para o empreendedor ou como base de estudo científico, e aí a gente consegue hoje tomar decisões mais assertivas, né? Então, na minha opinião, o nosso projeto ele alcançou o objetivo dele e agora nós estamos encerrando de forma maestral, né? Então é isso, queria só agradecer. Então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela audiência de vocês. Espero que outros podcasts estejam aqui, né, sendo gravados, outros assuntos, porque é um assunto muito vasto e que a gente consiga atingir vários empresários no Brasil que precisam dessa informação. Fico aqui muito feliz por concluir meu curso e agradecer a vocês pela audiência. Boa tarde a todos.